Boa noite, seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. 16 de janeiro de 2018. Veja no Jornal Breve. Ministério Público Federal quer pena de 386 anos de prisão para Eduardo Cunha e 78 para Henrique Eduardo Alves. Hoje, Economia Real com o tema: governadores podem deixar rombo de 60 bilhões nas contas regionais, com André Martins. G1. MPF quer pena de 386 anos de prisão para Eduardo Cunha e 78 para Henrique Eduardo Alves. Para Eduardo Cunha, o Ministério Público pediu pena de 386 anos de prisão e para Henrique Eduardo Alves, 78, por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os dois políticos estão presos e são investigados em várias frentes. O pedido do MPF foi enviado à Justiça Federal em Brasília. Antes da decisão do juiz do caso, Valisney de Oliveira, os acusados também vão apresentar alegações finais. No documento entregue à Justiça Federal, o Ministério Público também pede a condenação de Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves ao pagamento de danos materiais e morais causados pelos prejuízos da corrupção à ordem econômica e à administração pública. Segundo os cálculos do MPF, o valor cobrado é de 2 vezes o montante da propina envolvida no esquema. Para Eduardo Cunha, o Ministério Público pede 13 milhões e para Henrique Eduardo Alves, 3,2 milhões de reais. Governadores podem deixar rombo de 60 bilhões de reais nas contas regionais. Em um período de 3 anos, os estados brasileiros saíram de um resultado positivo de 16 bilhões de reais em suas contas para um déficit de 60 bilhões no fim de 2017. Isso significa que os governadores assumiram seus postos em 2015 com o caixa no azul, e se não tomarem medidas drásticas até o fim deste ano, vão entregar um rombo bilionário para seus sucessores. O levantamento feito a pedido do Estado pelo especialista em contas públicas Raul Veloso mostra o resultado de uma equação que os governos não conseguem resolver. Uma folha de pagamento crescente associada a uma queda na arrecadação de impostos por causa da grave crise econômica. É um mandato maldito, diz Veloso. Diante da pior recessão do país, os estados saíram de resultado positivo para um déficit histórico. O Rio Grande do Norte foi o estado cuja deterioração fiscal se deu mais rapidamente nesse período, depois de ter acumulado um superávit de 4 bilhões entre 2011 e 2014. Entrou numa trajetória negativa até acumular um déficit de 2,8 bilhões de reais de 2015 a outubro de 2017. Esse descompasso fiscal pode ser visto nas ruas, com salários atrasados, a Polícia Civil entrou em greve e uma onda de violência tomou o estado no fim do ano. Os policiais encerraram a paralisação, mas servidores da saúde continuam em greve. Além do Rio Grande do Norte, os casos de desajuste fiscal que ficaram mais conhecidos foram os do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Mas outros estados seguem o mesmo caminho, como Goiás, Pernambuco e Sergipe. Eles estão entre os mais mal avaliados pelo Tesouro Nacional, sob o ponto de vista da capacidade de pagamentos. Há uma fila de estados prontos para passarem por uma crise aguda, como o Rio Grande do Norte, diz o economista Leonardo Rolim, consultor de orçamentos da Câmara. Para o economista Marcos Lisboa, presidente do INSPER, o grande vilão do déficit estadual é o aumento da folha de pagamento dos estados, que precisa a cada ano arcar com um número maior de aposentados. O envelhecimento da população é muito rápido e por isso o aumento dos gastos também. De acordo com o levantamento de Veloso, as despesas e receitas anuais dos estados empataram em 2014, atingindo 929 bilhões cada uma. Desde então, as receitas recuaram de forma mais abrupta, atingiram 690 bilhões nos 10 primeiros meses de 2017, enquanto as despesas somaram 715 bilhões. Do lado das receitas, além da crise reduzir a arrecadação com impostos, o corte de repasses do governo federal aumentou a dificuldade dos estados. Até 2014, o governo dava empréstimos que mascaravam a situação, afirma a economista Ana Carla Abrão Costa, que foi secretária da Fazenda de Goiás até 2016. Se nos últimos anos o desajuste fiscal já obrigou a maioria dos estados a reduzir investimentos, neste ano o corte deve ainda ser maior.
Bom, o que eu li para vocês foi um trecho de economia da Exame, de hoje da internet. O que eu posso dizer para vocês sobre isso? Essa crise que o Brasil está sofrendo hoje é tudo reflexo, não é coisa de hoje que começou todo esse problema. Esse problema já vem de longa data, mais de um século. Começou justamente com a proclamação da República. Daquela época, antes da proclamação da República, no Império, as contas do governo, do Estado, do governo da União, do governo imperial, elas eram sempre superavitárias, ou seja, sempre sobrava dinheiro. Por quê? Era muito bem administrado o nosso país. Com a proclamação da República e a expulsão da família imperial, todo aquele pessoal técnico, aquele pessoal gabaritado que realmente era competente para ocupar aqueles cargos de Estado, foram todos demitidos, expulsos ou fuzilados. E no seu lugar assumiu, vamos dizer assim, em linguagem de povão, assim, uma gentalha que exatamente não sabia o que estava fazendo. É exatamente isso, não sabia o que estava fazendo. E se depararam com um lugar organizado, com cofres esturricados de dinheiro. O que fizeram? Verdadeira farra com dinheiro. Distribuíram entre eles mesmos, entre os empresários corruptos que estavam no meio, entre políticos corruptos, e assim começou a farra no Brasil. De lá para cá, o Brasil nunca mais teve uma gestão responsável e competente. Na verdade, era voltado exatamente para o roubo e para a corrupção. Isso foi agravando ao longo das décadas, porque antes, no governo imperial, o Brasil só emprestava dinheiro do exterior para fazer obras de infraestrutura. Ou seja, obras que iriam gerar mais dinheiro e mais riqueza. E sempre conseguiam pagar em dia. Com a proclamação da República, eles gastaram todo o dinheiro e não tinham mais como nem pagar os serviços públicos, os funcionários e as obras, enfim. Eles começaram a emprestar dinheiro do exterior para fazer caixa. Ou seja, emprestar dinheiro para cobrir o rombo do dinheiro que eles tinham gastado. Daí eles nunca conseguiam pagar, sempre que arrecadava não era suficiente para pagar o que haviam roubado. Isso foi ao longo da década de 10, década de 20, 30 e assim por diante. E a coisa piorou mais ainda com o governo do Juscelino Kubitschek, que queria fazer o Brasil fazer crescer 100 anos em 5. E o que ele fez? Com a construção de Brasília e tudo mais, que foi um estrago para o Brasil, porque foi muito mal administrada aquela obra. Serviços que seriam feitos com um valor X foram feitos superfaturados 10 vezes mais, não foi controle de nada do que foi gasto de material, mão de obra, enfim. E ele gastou, além de pegar empréstimos exterior e tudo mais, ele gastou o dinheiro da previdência, da aposentadoria do povo. Até o governo Juscelino Kubitschek, a nossa previdência era superavitária, ou seja, ela tinha dinheiro sobrando, suficiente para a aposentadoria de toda a população. Por quê? Ela é uma poupança que foi feita com dinheiro recolhido daquele povo. Ele gastou aquele dinheiro com uma promessa que iria repor, mas nunca mais ele repôs aquele dinheiro. E nenhum governo que veio depois dele repôs esse dinheiro também. E a coisa ficou por aí. Daí veio a Constituição de 88, que também fez um grande estrago. Até então, o governo federal tinha o seu parâmetro de como arrecadar dinheiro e gastá-lo. Gastava mal, mas pelo menos era quase assim dentro do que arrecadava. Com a Constituição Federal, o que acontece? A Constituição obrigou que ela picoteou o orçamento do Estado, da arrecadação da União, justamente para todas as suas obras, para financiar obras sociais. Obra social, sabe o que é aquilo lá? É um buraco sem fundo que vai dinheiro para quem não produz e suga daqueles que produziram. Essa é a verdade. E além de picotear, de fatiar aquele dinheiro de arrecadação do Estado, que teve que arcar com um monte de despesa que até então ele não tinha, e também foi permitido que se aposentassem pessoas a partir dos 65 anos que nunca tinham contribuído. Até antes da Constituição de 88, só se aposentava quem tivesse recolhido. Ou seja, nada mais justo que isso. Você trabalhou, poupou e vai agora receber daquilo que você guardou. Com a Constituição de 88, aquele pessoal que nunca recolheu também teve direito de aposentar, ou seja, ia sugar aquele dinheiro que estava guardado para aqueles que haviam contribuído.
Então, de lá para cá, o rombo, o déficit foi se tornando cada vez maior. Então, por causa dessa Constituição, gerou um Estado que cada vez precisa mais arrecadar, pagar cada vez mais gente e não consegue mais. Porque chegou num ponto que o empresariado, o pessoal que produz, que trabalha no país, não aguenta mais. Não consegue mais pagar tudo que o Estado, esse monstro sumidouro de recursos, é o Estado brasileiro. Não aguenta mais. Os empresários não aguentaram mais porque a crise é violentíssima essa crise. Você não consegue mais produzir, não consegue vender. Os empresários não conseguem mais manter essa folha de pagamento trabalhista brasileira, que é muito grande, porque são exigências demais e você não fatura mais para pagar esse rombo, não conseguem mais. Então as empresas começaram a fechar e a arrecadação dos estados diminuiu cada vez mais. E para piorar, a Justiça Trabalhista do Brasil foi responsável pelo fechamento de centenas de empresas no país, que tiveram que fechar porque não aguentavam mais pagar tantas indenizações na Justiça Trabalhista, bilionárias. E muitas empresas estrangeiras, empresas estatais e multinacionais que estavam no nosso país, elas em 2015, 2016, 2017, elas fecharam as portas, justamente porque elas não queriam mais viver num país que tinha essa justiça trabalhista ferrando tanto os negócios das empresas. Esta é a realidade do país. Capital estrangeiro saiu e capital nacional não dá conta mais. E a cada ano o Estado precisa pagar mais gente, pagar mais recursos, porque a Constituição determina, e o Estado que estava se mantendo que conseguia sugar das empresas. Agora não tem empresa mais para sugar, o Estado não consegue pagar mais, e estamos nessa situação agora que estamos vendo os estados, as unidades da federação não conseguem mais arrecadar para pagar suas despesas. E como o funcionário público não pode ser demitido pela lei, ficou, ou seja, para diminuir a quantia de gente de acordo com esse que arrecada, está esse problemão danado no Brasil, criado aí por Constituição de 1988, ONGs, sindicatos, políticos, Juscelino Kubitschek e Proclamação da República. E aí, viva aí o Marechal Deodoro da Fonseca. Obrigado, André Martins, muito boa a sua análise, você está de parabéns, e até semana que vem, se Deus quiser. Também mexeu com um fato histórico do Brasil. Parabéns, André. Previsão do tempo para Itapeva amanhã. As informações são do clima. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é 30 e a mínima é 19. O Jornal Breve termina aqui. Nos siga nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.